1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como do Cordeiro imaculado e incontaminado. Amigo ouvinte, acredito que nenhum artista ilustrou a cena do Calvário. Isso seria muito repulsivo para ser retratado em alguma tela de cinema. É de se duvidar que os romanos tenham sido generosos com Jesus e lhe permitido pelo menos um pano na região lombar. Quem dera. Ainda mais se tratando de homens brutamontes, cruéis e malvados, que crucificaram o Salvador. Ele se tornou como o primeiro Adão lá no jardim, de modo que ele pudesse cobrir sua própria nudez com seu próprio sangue precioso. Eles teceram a coroa de espinhos que foi encravada na cabeça dele. Ela não foi posta gentilmente, mas com muita malvadeza, com muita rudeza. Eram muitos espinhos, bem mais de uma dezena. 1,5 polegadas cada espinho, traspassaram o seu couro cabeludo, causando graves ferimentos que gotejaram sangue. E os cabelos e a barba de Jesus ficaram vermelhos escuro pelo sangue que escorreu dos seus ferimentos. Os pregos resultantes da ferida perfurar, quer dizer, fazer furos, perfuraram as palmas de suas mãos e o sangue escorreu em direção aos braços e lábios. E depois a lança, que resultou na ferida incisa, um instrumento pontiagudo, foi empurrada em seu lado, fazendo o seu sangue escorrer pela cruz abaixo até alcançar o solo. Os pés do Salvador também foram atravessados por pregos, e mais, o sangue escorreu pela cruz até chegar ao solo. Tudo isso pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado da humanidade inteira. Seus ossos se desconjuntaram, mas nenhum deles foram quebrados. Salmo de número 22, 14. Seu rosto era terrível de se ver. Por isso o cântico profético de Isaías 53 diz que não havia nenhuma beleza nele para que nós desejássemos. Deus deu o seu melhor que tinha no céu, seu Filho amado, para salvar o que de pior há na face da terra, que é o mais vil pecador. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Mesmo durante a morte não havia nenhuma mancha nele. Quando Jesus estava quase morto, soldados vieram para quebrar suas pernas. Porém, nenhum osso seu foi fraturado, em cumprimento às profecias do Antigo Testamento. Aqueles que o observaram viam apenas sangue. Foi um espetáculo de sangue. Seu cabelo e sua barba estavam ensopados pelo seu próprio sangue. Suas gotas estavam dilaceradas pelas 39 chibatadas do azorrague, que era o instrumento que resultou na ferida chamada de lacerada, para cumprir o cântico do salmista. Eu sabia de cor e salteado esses textos. Salmo 129, parece que é verso 6, diz: das minhas costas lavraram os aradores e abriram compridos sulcos. Até mesmo a cruz estava encoberta com sangue, e a terra toda encharcada. Toda a espécie de expiação foi cumprida em Cristo. Era sangue, sangue, sangue. Olha que no Antigo Testamento 12.000 cordeiros eram imolados, falando de Cristo morrendo mais tarde na cruz do Gólgota. É importante notar que a expiação foi completa e nos foi provida mediante o sangue carmesim do Filho de Deus. A palavra expiação é uma palavra bonita, parece às vezes mal compreendida por muitos. Expiação fala de cobrir. O melhor que podemos dizer disso é que se trata de um hábil jogo de palavras.
não apenas de um hábil jogo de palavras, aliás, mas do seu significado real. Expiação significa reparar um mal com bem correspondente. Onde o pecado abundou, a graça teve muito mais abundância. Com a graça veio o sangue de Jesus, que nos liberta de todo o pecado. A efetividade da cobertura do sangue de Jesus Cristo se tornou bem real para nós. Nunca esqueço de um irmão que me relatou que na cidade onde ele habitava como missionário, certa noite 13 bombas caíram a 3 ou 4 horas da manhã. Aliás, a 4 milhas distante da sua casa. Essas bombas tinham um grande poder de destruição, mas a despeito de qualquer dano para a casa, diz ele que eles se mantiveram seguros pela cobertura do sangue de Jesus. Se pudermos claramente entender o significado da palavra expiação, descobriremos uma preciosa verdade. Deus proveu uma substância pela qual podemos nos proteger de coisas que nós não queremos ser atingidos. Deus garante nem mesmo ver nossos pecados depois de reconhecermos por fé que o sangue de Jesus os cobriu. Por que isso? Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia os homens para que se arrependam e se convertam. E Deus lança no mar do esquecimento todo o nosso passado pregresso. O texto de Levítico 17:12 nos revela não apenas que a vida está no sangue, mas que o sangue é a única substância que pode fazer expiação ou cobertura para a nossa alma, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O pecador, portanto, recebendo um substituto nos tempos do Antigo Testamento, que tinha que ser um animal puro, vê o substituto morrendo no lugar dele, assim uma cobertura de sangue é provida ao pecador. Bem no início da criação, Deus ordenou que animais fossem sacrificados. O próprio Deus sacrificou animais para fazer vestimentas de peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Folhas de figo eram muito insuficientes, então animais foram sacrificados e depois do sangue derramado, Adão e Eva foram cobertos por suas peles. O princípio de uma vida por outra vida corre ao longo da Bíblia. Qualquer outros trajes não cobriria jamais Adão e Eva, exceto aqueles provenientes do derramamento do sangue ou de sangue. Se o homem é deixado por si só, ele facilmente inventa religiões que não requerem o derramamento de sangue. As religiões eu considero todas elas como folhas de figueira, nada mais que isso. É extremamente importante observarmos que ao recebermos o pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi partido por nós na cruz, enquanto o sangue, o cálice, simboliza o sangue da nova aliança que foi derramado em resgate de muitos, que equivale a todos, dizem os estudiosos. Muitos ali, quer dizer, todo aquele que recebe a Cristo pela fé, independente de quem quer que seja. 1 João 5:8 lemos: e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Na Bíblia Sagrada, a água é frequentemente um símbolo da palavra de Deus. É a que nos lava continuamente, como lemos em Efésios 5:26, da lavagem pela palavra. Achar água limpa aqui no mundo não tem como, né? E tendo o corpo lavado com água limpa, não da água limpa. A água limpa é a palavra de Deus. A palavra de Deus sem o sangue de Cristo é ineficaz. Pois a vida de Jesus, que é a palavra viva de Deus, está no sangue. Então, na ceia do Senhor não é apropriado receber o pão sozinho. É preciso que os comungantes recebam também o cálice
de vinho, que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado em resgate de muitos. Temos de receber ambos, pão e vinho, os quais falam de Jesus e dele crucificado em nosso lugar. Tomamos o pão primeiro e depois aspergimos o vinho no pão. O Espírito Santo está também em completo acordo com a água e o sangue. Quando honramos o sangue, o Espírito Santo imediatamente manifesta sua vida em nosso favor. O Espírito Santo, a palavra de Deus e o sangue de Jesus concordam entre si. Eles são uma única trindade. Algumas pessoas dizem que nos basta o nome de Jesus. Não é assim. Precisamos o nome do sangue, porque a vida está no sangue. Há poder, sim, no nome de Jesus. Apenas porque ele derramou o seu próprio sangue e o ofereceu para o seu Pai. E Deus, logo após seu Filho amado ter sido imolado no Calvário, propicia a todo aquele que o recebe pela fé o perdão dos seus pecados e, consequentemente, a vida eterna e um lugar garantido no céu. A morte de Jesus é frequentemente chamada de substitutiva, ou seja, vicária, pois ele morreu em prol de nós pecadores. No Antigo Testamento teremos evidências de que os pecados somente poderiam ser perdoados por Deus pelo derramamento de sangue. Uma vida por outra, somos instruídos assim no Novo Testamento, a esse respeito. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Quando Jesus morreu na cruz, seu próprio sangue foi vertido e aspergido por ele mesmo, como sumo sacerdote de Deus em nome das pessoas. Ele foi crucificado na época do banquete da Páscoa, durante a qual os judeus se reuniam para lembrar o tempo quando Deus disse: porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Êxodo 12, 30 e 23. Ao mesmo tempo em que os judeus celebravam o primeiro êxodo, Jesus fazia expiação para o segundo êxodo. Para todos que acreditam no sacrifício de Cristo e na eficácia do seu precioso sangue, há um êxodo para o pecado e a sua penalidade, na qual está incluída a eternidade. Jesus aspergiu o seu próprio sangue e cumpriu as seguintes passagens. No altar, a passagem de Êxodo 24, que fala da cruz. Ao redor da cruz, cumprimento de Êxodo 29. Nas vestes do sumo sacerdote, Êxodo 29, 20 a 21. Aspergiu 7 vezes, que fala de perfeição, Levítico 4, 6 a 7. Na base da cruz, ao redor da cruz, embaixo da terra, Levítico 7, 2. Aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes, número 19, 4. Esse último foi cumprido na medida em que a cruz e a colina do Calvário estavam dentro da visão do templo em Jerusalém, visto que o Calvário estava fora dos muros da cidade de Jerusalém. Todas essas passagens do Velho Testamento foram cabalmente cumpridas na crucificação de Jesus, que fez a si mesmo nossa Páscoa, nosso vicário, nosso Salvador, nosso sacrifício sanguíneo. Apenas o seu sangue é que tem poder de cobrir nossos pecados. Eu gosto da distinção bíblica entre expiação e propiciação. Na expiação, apenas o pecado é coberto, enquanto que na propiciação feita por nosso amado Salvador, o pecado não é apenas coberto, mas automaticamente retirado e lançado no mar do esquecimento. Foi amor, divino amor, fiel verá sem fim aquele amor que o Salvador levou à cruz por mim. Disse outro inógrafo: o Pai mandou seu Filho para a vida nos trazer, mas ele não podia dar vida sem morrer.
Quando consideramos a grande carga de pecado e a culpa que Jesus carregou no Calvário, não é de estranhar que ele tenha clamado em agonia de alma: Deus meu, por que me desamparaste? Mas por que o pai desamparou o filho? Porque está escrito que Deus não pode olhar para o pecado. Estava escrito, né, Abacuque 1:13. Deus não tolera o pecado. Quando Jesus estava sustentando os pecados da humanidade toda, eu não gosto desse estilo que ele só morreu por alguns, não dá para engolir nunca. Ele morreu em prol de todo aquele que desejar a salvação, ainda mais que sua mão nunca esteve encolhida para que não possa salvar. Quando Jesus estava sustentando a culpa de nossos pecados em seu próprio corpo, não era possível para o Pai olhar para Jesus até que ele cobrisse seu próprio corpo com seu precioso sangue. Apenas depois disso o Pai pôde olhar novamente para o seu Filho unigênito. Ele tinha sido obediente até a morte de cruz, e agora nossos pecados tinham sido cobertos ou expiados por seu precioso sangue. Sua vida pela nossa vida, isso é o que o Pai exigia e exigiu, e ele cumpriu a rigor e os reclamos reivindicados pela justiça do Pai. Depois de ter realizado, então olhou para o nosso pecado, aliás, não olhou para o nosso pecado. Quase que eu falo uma heresia aqui. Não olhou para os nossos pecados, mas para o sangue do seu Filho, que por nós foi derramado. Isso foi o bastante. O Filho de Deus ofereceu a sua própria vida no próprio sangue para toda a humanidade. O Pai acatou a oferta e a redenção se tornou completa. Se honramos o sangue de Cristo, o Pai sorrirá para nós com perdão e purificação. Entretanto, isso não se deve a uma estúpida honra teológica, mas um vital abraço do sangue precioso de Jesus. Descobrimos que há poder no sangue de Jesus para curar, há poder para libertar, há poder para redimir todo e qualquer pecador, independente de quem quer que seja. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornarão brancos como a lã. Sabe por quê, meu amigo ouvinte? É porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém.